E no vinho de segunda de hoje, a equipe do podcast. Olá, pessoal. Eu sou o Emerson. Eu sou o Luciano. Eu sou o Edmilson. E eu sou o Paulo, essa é a equipe do podcast Vinho de Segunda. Mas a bebida é de primeira. E aí, moçada, o que temos de bom? Temos vinho para tomar hoje, né? Segundou com vinho na mesa, hein? Pois é. Hoje, inclusive, eu trouxe uma proposta diferente para vocês. Que medo. Peraí. Não fala disso ainda. Primeiro vamos falar onde que a gente tá. Sim, estamos falando aqui diretamente da Confraria da Taverna. A Confraria da Taverna do nosso amigo Edmilson. E ele nos cedeu gentilmente esse espaço maravilhoso para esse podcast, né? E toda segunda-feira a intenção nossa é estarmos aqui debatendo de assuntos triviais do nosso dia a dia e tomando aquele vinho e degustando também, né? Alguma coisinha, né? Isso sempre é bom, né? Confraria da Taverna está localizada aqui na Galeria do Cine Vila Rica, aqui em Londrina. Para quem é de Londrina, para quem é de fora, que com certeza estará acompanhando esse podcast também, você pode fazer o seu pedido pelo site da Confraria da Taverna, www.confrariadataverna.com.br. Você vai encontrar uma infinidade de vinhos. Temos vinhos de mais de 18 países, né, Edmilson? Exatamente. Maravilha. Além disso, nós temos vários rótulos aqui diferenciados para poder trazer uma experiência nova para aqueles que estão entrando no mundo do vinho. Eu sempre digo que figurinha repetida não completa álbum, né? E eu falo pros meus amigos sempre isso. Quer tomar um vinho diferente? Você compra sempre o mesmo no supermercado. Vai lá na confraria, eu tenho certeza que lá você não vai encontrar o que você encontra no supermercado. Vai encontrar coisas diferentes, coisas novas e vai ter experiências incríveis. Sim, e a questão, e nem não te cortando, mas já cortando, né? E temos aqui vinhos de todos todos os tipos de uva, todos os tipos de valores também, entendeu? Então, de alguma forma ou de outra, você vai ser bem assistido aqui pelo Edmilson. Opção não falta, né? Não. Nenhum. Inclusive, só pegando ali o que o Emerson falou, existem muitos rótulos de vinho no mundo disponíveis. Então, se eu tomar um vinho diferente todos os dias da minha vida, eu não vou conseguir tomar 1%. Não consigo tomar 1% dos vinhos existentes. E olha que eu estou tentando isso já faz tempo, eu não consegui. Todos os dias, né? Ele tinha perto de 18 anos, gente. Olha a idade que ele já tá, hein? Ainda não conseguiu. Ele não conseguiu zerar isso aí, viu? O vinho é o que a gente costuma falar, né? Um universo infinito, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso, universo de sabores, de texturas, enfim, de tudo. Fora os acompanhamentos, né? Que com vinho. Tudo combina. As companhias e os acompanhamentos. As companhias, né? os acompanhamentos. Perfeita observação. As companhias também é o melhor. E nós estamos aqui numa belíssima companhia, né? Eu quero que o Emerson se apresente, né? Hoje, na verdade, é o start do nosso programa. E então, hoje a ideia é que vocês acabem conhecendo um pouquinho do que somos, entendeu? Do que cada um faz no seu dia a dia e o porquê que a gente resolveu fazer isso aqui, né? Pois então, vários amigos já acompanhavam no Instagram quando eu fazia o vinho de segunda, durante a pandemia inteira. Toda segunda-feira eu abria um vinho, fazia um videozinho explicando que vinho era aquele, que acompanhamento tinha. Várias ocasiões estava com amigos lá, o Edmilson participou do vinho de segunda, o Paulo participou de mais de uma vez do vinho de segunda. E aí a gente decidiu transformar aquilo em um podcast. Então, juntar uns amigos para tomar um vinho, que era aquela a intenção, só que eram videozinhos de 2, 3, 4 minutos. E aqui a gente vai ficar umas 5, 6 horas conversando. Pelo menos. Né? Sempre com um convidado diferente, exceto hoje. Que hoje vocês vão conhecer a equipe que vai fazer esse podcast acontecer. Então, eu sou o Emerson Lemes, sou contador, sou professor de direito previdenciário, autor de medos de livros, dou aula no Brasil todo, gosto de tomar um bom vinho, tenho uma banda de rock and roll, e é isso, acho que é isso. Edmilson, fala um pouquinho de você. Vamos lá.
Eu sou o proprietário aqui da Confraria da Taverna. Eu, há 2 anos, estou com a loja de vinhos. Antes eu tinha uma outra atividade profissional, mas eu sempre fui um cara apaixonado pelo vinho. E eu me considero um enófilo, porque além de gostar de vinho, eu estudo muito sobre vinhos, né? E também tenho uma larga experiência bebendo vinho, que é uma coisa Você é interessante. um enófilo. Enófilo. Qual a diferença de Explique, enófilo para enófilo. enólogo, para Opa, sommelier, para bebedor de muito vinho? bem, O que vamos é lá. isso aí? Vamos lá, então. Inclusive, recentemente até escrevi um artigo sobre isso. Vou começar lá de trás. A- Tudo começa quando se começa a plantar uva. Então, o cara que trabalha na plantação da uva, ele chama-se viticultor. Então, o viticultor, ele na verdade é um agricultor. Inclusive, é uma pessoa que tem que fazer um curso de agricultura voltada às vinhas. Logo após esse processo, terminando a plantação, começa a colheita da uva, nós temos 2 profissionais que entram em cena. Nós temos o vinicultor, que é o cara que entende do processo de vinificação, e nós temos o enólogo, que é um cara com formação química, que entende todo o processo químico da transformação dos álcools, da fermentação, das qualidades aromáticas e paladares da uva. Então, ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar para conseguir trazer um produto através desses Para processos. fazer aquela frutinha virar uma Isso, bebida deliciosa desse jeito. isso, aquela frutinha que se transforma em maracujá, abacaxi, frutas vermelhas. Chocolate. O cara cheira um vinho, É, tem sabor, aromas de chocolate. isso é, Couro Pensa. molhado. isso são características Noites de trazidas. verão. Isso, isso são Valdir, queremos você aqui. Isso, Valdir, Sim. está fazendo falta. Isso é uma questão das qualidades químicas na transformação dos álcools, né, dos álcoois. Então eu tenho etanóis lá, eu tenho vários tipos de álcool. E por último, nós entramos então com o sommelier, que é um cara que na verdade tem um curso de gastronomia. E ele então, ou um curso técnico, correlato à gastronomia, e ele vai então indicar quais vinhos são adequados para qual tipo de comida. E nessa brincadeira toda, então, tem o outro cara chamado enófilo, que é o cara que gosta de vinho, estuda sobre vinho e dá um pitaco de cada coisa aí, né? Mas ele não entende nada da produção vinícola, ele não entende Não nada, sabe não plantar, sabe não plantar, sabe espremer a uva. nada disso. Malemar sabe pisar nas uvas lá para virar um suquinho lá, né? Tá, mas e o cara que só bebe, então? É o quê? Aí você continua sendo alcoólatra de sempre, né? Sabe que eu Eu soube esses acho. dias? Você acha que você se enquadra em qual dessas aí, hein? Vamos ver se seria a mesma que a minha. Eu acho que não é melhor categorizar, não, viu? Porque senão, alcoólatra é um nome feio, eu né, acho que cara? de todos esses nomes que ele usou aí, o que eu mais. Mas eu bebo vinho pelo seguinte, eu descobri que meu organismo não produz álcool por conta própria. Ah, então tem Tem que. que adicionar. Isso, é certíssimo. Na verdade, uma ingestão de álcool, né, num volume adequado, ele faz bem para a saúde. Inclusive, tem várias qualidades das uvas, né, que eles ajudam para o coração, para diminuição de colesterol, eliminação de radicais livres, inclusive até ajuda a emagrecer, tá? São vários artigos falando sobre isso aí, mas lembrando, sempre com moderação, né? Mas eu esqueci de falar de um último cara que está envolvido no mundo do vinho, que é o enochato. Ah, tem... Vocês já ouviram falar do enochato, né? É aquele cara que não deixa ninguém em paz na hora que vai beber o vinho, falando sobre as qualidades que ele consegue enxergar no vinho e falar sobre quantas vezes ele teve em tais vinícolas Suas e assim por diante, suas viagens e tal. Então, esse é o outro cara que também existe no mundo do vinho aí, né? Chato. É enochato. E você, Luciano? Então, gente, eu sou o Moacir Luciano, Mr. sou Lu. Mr. Lu, eu tenho a minha produtora, Mr. Lu Produções, e por um acaso do destino me encontrei com esses amigos e eu fui meio que encaixado nesse projeto, né? Devido às minhas habilidades aí do audiovisual. Trabalhei com o Paulo no passado em várias ocasiões, né, Paulo? Várias. Especialmente no auge da pandemia. Então a minha praia é por isso que em todos os enos aí do vinho eu pouco me enquadrei, porque a minha praia, o meu Enquanto o estudo. povo bebe, você trabalha, né? Aliás, em termos de formação acadêmica mesmo, eu tenho
Eu sou professor de formação, sou servidor público estadual e eu tenho especialização, curso técnico e especialização em audiovisual, tecnologias educacionais. Então eu tenho um certo fascínio por essa coisa, eu estudo bastante, eu atuo com isso e acho que todos devem saber, as tecnologias, assim como nas nossas vidas práticas, na educação, ela tem se inserido cada vez mais com plataformas. A pandemia foi uma prova fortíssima disso, porque além do meu trabalho com a produção aí, que eu fiz as lives, essa coisa toda, com a minha produtora, nós testemunhamos por todo o mundo o quanto a tecnologia segurou muita coisa em termos de educação, né? O Uhum. quanto a tecnologia ajudou e muita coisa veio e ficou. Abriu muitas portas, né, Abriu Lu? muitas Na portas. verdade, mudou um horizonte para muitas coisas, muitas profissões, né, cara? O prisma do mercado de trabalho ele vem se alterando há um bom tempo, né? É, Tanto é que eu, quando resolvi fazer a minha especialização na área de tecnologias educacionais, foi há 10 anos atrás, porque eu já imaginava, eu já sabia que nós chegaríamos, quer dizer, não tinha nenhuma bola de cristal, mas isso era meio óbvio, saber onde nós chegaríamos aham. hoje. E a sociedade, ela incorporou essa coisa de tecnologia de um jeito. Hoje nós temos o chat GPT, vocês devem ter ouvido falar, Sim, da, claro. da a inteligência artificial. Se a gente bobear um pouquinho na semana que vem, nós já não estamos aqui no Já nem tem podcast. O necessidade chat mais, né? GPT já faz até uns memes nossos aqui, É, um avatar e resolve aham. tudo. É Então, verdade. enfim, eu sou de certa forma, um entusiasta nessa área de Uhum, tecnologia, audiovisual. Eu gosto muito, eu me identifico. E uhum, na condição de músico também, que eu trabalho com música também, eu aham. sempre adoto estratégias voltadas à tecnologia, porque tá em tudo hoje, cara. Hoje Não dá para fugir mais, não né? tem, não Foi-se o tem, tempo que a gente conseguia de forma ser alguma. Nós temos que ter como rebelde, não nosso, querer tecnologia. nós Claro. temos que ter como nosso aliado mesmo, porque em termos de conforto, de facilidade de vida, nós entendemos que as pessoas com a idade um pouco mais avançada, elas obviamente têm um pouco mais de dificuldade com o banco, né? Eles são daquela época que ia lá e pedia o extrato bancário para o gerente É. ia lá, datilografava, era uma coisa física. Então, A óbvio que pessoa essas pessoas precisa desse tipo de precisa, coisa ela ainda, né? vivenciou décadas disso, então ela não vai conceber que meramente um aplicativo ali sem botão, só no virtual você resolve uma Uma transação. montoeira de coisa, Você né? compra um imóvel de alguns Exato. milhões em pouquíssimos segundos, É, transação Aliás, assim, uma coisa interessante, né? Você viu como o cheque desapareceu rapidinho da desapareceu. nossa vida? O cheque ele não, E as pessoas falavam que não tinha como o comércio sobreviver se não tivesse o cheque e a predatado. moeda Pois é. E não é? O e a, cheque predatado E foi não lembram disso? substituído É, tranquilamente pelo cartão de e a crédito. moeda física isso. está no mesmo Sim, rumo, aham, tá no Com aham. mesmo rumo. certeza. Até um pouco tempo atrás eu tinha um comércio, né? E o engraçado, É tão comerciante que ele vendeu o próprio eu comércio. vendi o próprio comércio. O cara é bom mesmo, hein? Bom. Mas tinha algumas empresas que vendiam para a gente que eles não faziam boleto, mas eles aceitavam cheque. Olha que loucura é isso. Ainda. Ainda. E ainda funciona dessa forma, entendeu? Sim. Não dá para saber qual Olha, é a ideia de risco que o cara eu não resolve lembro aceitar dessa forma, qual entendeu? foi a Porque, última pô, vez que eu preenchi uma um folha de cheque, cheque. então. Ou ainda, quando é que você foi no banco buscar um talão de cheque, né? Nossa, É. mais Entendeu? tempo ainda. Então, para você ter uma ideia, Eu eu acho que tinha os que fazer últimos eu isso ainda porque eu recebi pelo comprava correio. muito dessa forma, entendeu? Comprava muito com cheque. Então, volta e meia, eu tinha que ir lá no banco. E aí eu chegava lá no banco, olha para você ver a inversão de tecnologia, né? Você chegava lá no banco, tinha aquela maldita, aquele esquema de colocar a mão lá, entendeu? Que aquilo nunca lia a mão da gente, Você tem que entendeu? ficar Você vendo digitava a aqui. sua senha, você tinha a sua senha, isso e aquilo, mas não, o cara precisava da sua. E aquilo nunca dava certo, Eu não cara. falei que as pessoas de mais idade têm um Não, pouquinho mais de eu problema. não me adapto a isso mesmo. Tô tentando dizer. Lu, inclusive, semana passada eu vi rapidamente na televisão que um grupo de cientistas, liderado inclusive pelo Elon Musk, estavam solicitando que se tivesse
uma parada É nessa uma questão, barrada, né? uma parada nessa Da questão da inteligência inteligência artificial. eu também Eu, li sobre. Celeu, você queria comentar alguma coisa para a gente sobre isso daí? Qual que é a sua visão É, disso? na verdade, assim, eu não tenho uma profundidade no assunto, mas eu tive acesso a essa informação. Eu acredito no seguinte: você pega uma pessoa como Elon Musk, ele, ele é um dos magos da tecnologia hoje, tudo que vem de ponta, o cara já tem satélite lançado, ele tá, Isso é o que a gente é o que a sabe gente ainda, né? É o que sabe. a gente sabe Então, ainda. assim, ele compreende que a partir de uma linha existe riscos. Porque pense comigo, se é uma inteligência artificial, ela pode se retroalimentar de alguma maneira. Então, sem teorias da conspiração, mas é provável que se você se aprofunde demais, você torna uma autonomia paralela ao ser humano. Isso é uma, Claro, eu lógico. acredito por mero conhecimento, né, É, de vamos, vida. claro. Mas vamos pensar uma coisa aqui rapidamente, né? Uma máquina ela não vai ter malícia, tá certo? Primeiro Su- ponto. su- Supomos que ela não tenha malícia. Uhum. Ainda não é possível só lógica, né? Não existe malícia. Porém, uma pessoa mal intencionada pode ensinar uma criança a fazer coisas que não eram aquelas que deveriam ser Assim como a feitas. máquina. A Assim como máquina, a máquina ela é pode ser totalmente induzida, manipulável, entendeu? ser Né? Ensinando induzida. lógica errada, porque Isso, para ela é lógica, sim. isso, É. claro, né? Então, acho que é uma coisa que realmente tem que parar e pensar Mas um sabe, pouquinho. em relação às tecnologias, o que sempre muito me chamou mais a atenção é em termos de inserção, de acessibilidade. Isso é o que mais me chama a atenção. Por exemplo, esse nosso podcast. Antigamente, as pessoas que queriam ter informações de conteúdo, tal, ela tinha que ver na TV aberta. Né? É. Hoje, Tinha que ler jornal. hoje nós já temos pessoas autônomas que proporcionam conteúdo para as mais variadas classes sociais, para as mais variadas vertentes de pessoas que conseguem ter acesso a assuntos que antigamente se pagava caro se você queria ter um canal por Sem assinatura, dúvida, uma claro. revista ou coisa que o valha. Então, todo esse trabalho, todas essas coisas só fazem sentido se elas abrem portas e facilitam as vidas de pessoas. Eu até toquei nesse assunto porque tinha uma última situação que eu queria dizer em relação a mercado, que a gente estava falando ali do dinheiro. Eu li há um tempo atrás que no Brasil estão pensando em lançar, não sei até que ponto está isso, mas algumas modificações ou melhorias no Pix. Por exemplo, o Pix parcelado. Então, por exemplo, esses juros exorbitantes que se paga no cartão de crédito, você poder comprar no Pix, isso já não vai existir. Então, isso já é uma acessibilidade, já é uma inserção social. Outra coisa é o Pix offline. Pensa comigo, você não vai precisar necessariamente de um equipamento conectado à internet, aí já todo mundo fica de orelhinha em pé, sim, vai ter, se isso for inserido, você vai poder ter um cartão com chip e, óbvio, você vai ter que ter um saldo para isso, essa coisa toda, mas você vai conseguir fazer o Pix offline com um cartão e por aproximação, como é um cartão de crédito hoje. Então, Você sabe que você citando isso que você falou agora, eu me lembro de um filme de ficção científica dos anos 90, que já tinha esse conceito que as pessoas transferiam crédito uma para as outras através do celular. Então, você tinha que ir num ponto, carregar o crédito no seu celular, e aí você fazia os seus pagamentos transferindo o crédito o que não é para o celular diferente do outro da lado. da Então, você realidade. vê, já se tinha uma ideia conceitual de como isso podia ser feito. Só que aí as tecnologias mudaram bastante e cada dia é capaz de a gente ter uma coisa muito É, mais fácil para fazer, falando né? de uma realidade antiga, né? Os Jetsons já faziam essas Sim. coisas. Quem A não nossa assistiu, né? Jetsons, né? Estou me sentindo um jovem nessa mesa. Tem muita coisa daquele período, daquelas facilidades que eles tinham lá, que é hoje que a gente está vendo Eu te aquilo. confesso que eu assistia, e aliás era um desenho que me fascinava. Eu via coisas lá que eu imaginava, meu, isso é inimaginável, isso É. tão flutuando. E hoje nós temos coisas superiores ao que se imaginava na época. Nós não temos É, carro voando, não correto? Não temos ainda, né? Ainda, Não temos né? ainda. Na verdade, né? Mas Olha,
por exemplo, eu vi uma reportagem de agricultura, você fazer a pulverização de veneno por drone. Então Ah, já tem drones super potentes que conseguem Já tem carregar máquina agrícola que é Claro. a distância, né? E tem mais que isso. Esse drone vai poder fazer a pulverização, fazendo uma leitura da região, sabendo quanto que ele tem que Sem aplicar em cada área sem desperdício, né? Sem desperdício. desperdício. é, Porque o mas avião, você vê aquela ideia, É, o cara joga é. veneno até no vizinho, sim, tem é. problemas aí ele né? esparrama veneno, né? Aliás, a Aí, ideia dessa tecnologia toda é justamente diminuir custos, né? total, Desperdícios, total. essas coisas É, aí. otimização total. Otimização total, né? No trabalho, em geral, de tudo, Segurança né, cara? pública, né, gente? Você vê o cara, eu vi uma reportagem, aliás, como a gente vê reportagem, né? Mas enfim, lá na região de Foz do Iguaçu, o pessoal ali da Receita Federal, a polícia e tal, eles já usam drones com capacidade de reconhecimento, assim, de uma perfeição a 7 quilômetros de distância. Então, as pessoas que fazem ali o contrabando e tal, o cara fala, eu vi um drone, eu vou atirar. Não, não vê, porque está a 7 quilômetros de distância, Aham. ele não vê o drone, ele não ouve, e o drone identifica a placa dele e tal, e já diz, olha, tá chegando uma van carregada de coisas, Uhum. 7 quilômetros com uma identificação. Na verdade, a gente é Não é 7 monitorado metros, são 7 já, a gente é quilômetros. monitorado, né? Sim, tudo. Por exemplo, esse negócio depois a gente sobe quando o pessoal estiver vendo isso aí, sabe? O tal do algoritmo é um negócio absurdo, Incrível. cara. Você olha pelo teu Insta, por exemplo, se você olhar no seu Instagram, se você parar em uma determinada propaganda, dali a pouco o teu feed tá cheio Total. daquilo lá. Já Se me você aconteceu olhar, de conversando com um amigo sobre um assunto, de repente você pega o telefone e aparece uma propaganda aqui. então, Eu vou por contar quê? uma história rapidinho em cima disso. Meu filho foi viajar para a praia no final do ano, e no caminho ali, eu não estava com eles, e eles, Filho do Lu tá de produtor por nosso sinal, hoje. tá na produção aqui hoje, né? Eles, no caminho, falaram, poxa vida, nós devíamos ter colocado ali aquele equipamentozinho para não parar no pedágio. pedágio, né? Já passar direto. Acabei me esquecendo. Conversaram no carro. Depois minha filha estava com ele ali, foi abrir as redes dela, aí as opções de Propaganda de sem parar. só de conversar no carro. Então, Parece cara. absurdo, mas o celular capta isso. Mas é o Google, Só- na verdade. Né? Pô, você É tá do ali com o Google, né? microfone ligado, gravador, tudo mais. Olha lá. Então, essas coisas estão sujeitas. As tecnologias estão aí para ser Então, usadas, né? exatamente, Faz exatamente. parte do show. Vamos desligar o telefone da tomada, né, gente? Pelo amor de Produção, Deus. você consegue desligar esse Tem telefone aí como, pra mesmo nós? assim. Não, produção. Tira aí, tira um gancho, produção. Então, né, cara? Você avisou sua esposa que você ia ficar Acho que aqui? acho que estão avisando que chegou o rango aqui. Maravilha. Tem que ver isso, né, pô? Mas até pegando esse gancho, né? Uma vez eu tive uma experiência dessa que eu achei inacreditável, né? Eu entrei dentro de um shopping center e estava na hora do almoço. Quando eu entrei dentro do shopping center, meu telefone começou a ser bombardeado de propagandas de restaurantes. Quer dizer, então a torre me localizou, sabia que eu estava Sim, ali, sabia que eu era de fora, Uhum. então o que eu podia estar fazendo lá naquele Só horário? podia estar querendo comer, né? Então, E nós permitimos tudo isso. Aham. claro, Nós lógico. fazemos claro. pesquisa, Sim, deixamos o microfone aberto. Não, e outra coisa, né? A gente lê aquele negócio, a gente não lê. Não Ah, é. Os aceito, termos, né? aceito, É. aceito, E aceito. mais, viu, aceito. gente? E mais. Se nós não aceitamos, se nós não deixamos aberto, não A gente não carregamos, vive. a gente não se insere A gente mais. não Claro, consegue usar é os verdade. aplicativos, é Você não verdade. paga, você não Exatamente. compra, você não investe, você não se Não insere. vive. Não. Então, É o tipo de coisa que faz parte da rotina mesmo de todo mundo. Isso aí não a tem nossa como geração, fugir, né? esse período que nós vivemos, nós estamos no meio da transição. Eu, quando criança, eu ia no banco, o extinto Banestado, para buscar o extrato para minha avó e eu via o gerente datilografando. Eu vivi isso. Hoje, acordo no meio da noite ali, com insônia e tal, lembro do banco, deixa eu ver, tal. Você vê na hora, você acessa seu celular a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, assim, nós vivemos essa dicotomia, essa nossa geração A insônia, no vivencia caso, isso. é para saber se você fez aquele investimento ou não, né? A insônia é saber que se eu abrir o extrato, eu não deveria ter feito aquilo. Essa é.
O motivo da insônia, É. eu vou à Eu busca chego e do... falo, cara, eu esqueci de investir na bolsa hoje, será que eu vou fazer isso Olha, Entendi. eu agora? tenho uma solução para Né? resolver o seu problema de insônia. Invista em vinho. Aí, ó. É. Boa, Na boa. hora que você tiver com problemas para dormir, você abre um vinho que você vai ver que seu É problema um vai ser bom resolvido. investimento, Vai ser o né? melhor investimento que você vai fazer. Tô vendo que vai valer a pena, hein? Pessoal, estamos papeando aqui, mas Paulo, e você é quem? Eu sou Quem eu, é né? você? Quem é você? Como você disse, eu sou o Paulo, né? Sou Paulo Lima. E para mim é um prazer imenso, logicamente, tá. O Emerson eu já conheço de longa data, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos que a gente tem. Desde criança. Quase Desde 30 que a anos. gente era novo, entendeu? Né? O Edmilson eu já conheci velho, tanto eu quanto ele, né? E o Lu, na verdade, o Lu foi o último que chegou aqui no grupo, né? Através de mim, por conta de justamente o que a gente estava falando outro dia sobre a questão da pandemia, né? A pandemia, ela veio para arrebentar muita coisa, mas ela veio para acrescentar muita coisa. Em toda situação existe o lado bom, existe o lado ruim, né? Tem algumas que tem o lado ruim e o lado péssimo. Também, né? Mas a pandemia trouxe muita coisa boa, a gente reaprendeu muitas coisas, né? E nesse período eu sou músico, entendeu? Ultimamente eu trabalho exclusivamente como músico, né? E aqui em Londrina. E, e nesse período de pandemia, a onda era fazer live, né? E Exatamente. foi nesse momento que eu acabei conhecendo o Lu, né? O Lu produziu várias lives das bandas que eu tinha nessa época. Fizemos vários rolês legais. Muito bom. Foi muita coisa, foi um aprendizado para todo mundo Enorme. isso aí, né? E na verdade nós estamos aqui nesse podcast, vamos dizer assim, graças a isso, Ah, sim. não é? Foi uma Podcasts Não. filmados foi fruto da pandemia. Porque antes o podcast era programa de rádio. Era só É. áudio. Exato. Com certeza. Então, com imagem foi a partir da pandemia, e isso aí começou a proliferar, muita gente começou a trabalhar em casa, também porque o pessoal já preferia que o pessoal ficasse em casa, entendeu? Então o pessoal começou a trabalhar dessa forma. E essa foi uma forma de o pessoal atingir o mundo inteiro, na verdade, né? Uhum. Então foi dessa forma que as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a aparecer na vida da gente, né? E muito trabalho, E graças a bastante Deus. trabalho, né? Porque mesmo diante de um período difícil, a gente conseguiu se reinventar, né? De alguma forma. O Emerson também é prova disso, porque através as aulas tuas, Uhum. boa parte também Sim. teve Não, que na ficar hora que o Lu dessa tava falando de forma. tecnologia de Ah, educação, eu me identifiquei pra caramba, porque sim. eu comecei a ministrar aula em 2006 e era sempre cursos presenciais. Aí, em 2012, acho que foi a primeira experiência que eu tive com online, que inclusive foi uma aula para mim. Levaram para a sala de aula, tinham alunos e câmeras, e o técnico me falou: Emerson, as câmeras são apenas outros 2 alunos que estão na sala. Então, eu dei aula para todo mundo, para a galera que está aqui e para as câmeras, não só para um nem só para outro. Foi bacana, porque ele me dirigiu muito bem. Aí foi a primeira experiência, no ano seguinte já fiz o curso gravado e a coisa foi indo, mas sempre presencial e isso como um aditivo. Veio a pandemia, tudo virou online. E aí é aprender a usar o Zoom, o Meeting. Eu estava numa reunião agora, um pouco antes de começarmos a gravação aqui, com um casal de amigos um casal de amigos, é interessante, que vai se casar. A cerimonialista que vai dirigir a cerimônia, o cara que está cuidando de todo o cerimonial, eu vou ser o mestre de cerimônias, então por isso a gente estava em reunião, e esse casal é cego. E a gente estava fazendo uma reunião online Virtual, né? por um desses aplicativos. Eu esqueci o nome dele agora, aquele da Microsoft. Meeting. Não, o Meeting é do Google. É do Google, é verdade. É o Teams. Teams. Aliás, horrível, pesado, Teams. eu não gosto do Teams. Mas eles marcaram pelo Teams, fizemos. E eu tive que aprender a usar Teams durante esse período. O Meet, o Zoom. E os que me apareceram foram esses, mas eu soube de outros Sim. que fazem um monte de coisa, pintam, dançam, fazem sapateado e tudo mais. Aliás, Emerson, só sem te interromper, mas pegando um gancho na sua fala,
não vou entrar muito nessa seara, mas uma das minhas especialidades de trabalho também é com a educação especial e eu trabalhei com cego por Que muito tempo. legal. E a tecnologia, por isso eu disse e repito, ela só faz sentido se for para inserção, para inclusão. Uhum. E eu tive aluno que começou, digamos que do zero, fazia o supletivo, terminou o curso do direito, fez OAB e está advogando hoje. Foi meu Sério? aluno lá na base, eu tenho um orgulho enorme. E tenho outros alunos também que fluíram na vida e buscaram os recursos, souberam aproveitar isso graças às tecnologias que estão Sensacional. aí. Você falou, né, do Teams, do Zoom, tem muita acessibilidade, as pessoas elas têm hoje uma qualidade de vida muito maior em alguns sentidos por Facilitou causa Sem bastante, né? dúvida, muito sem Facilitou dúvida. bastante. O é, Emerson é, conta uns casos aí desse amigo dele também, de cara que se movimenta em São Paulo, tudo por Se vira, né? aplicativo aqui, cara. Tudo por Uma vez nós aplicativo. estávamos num táxi, antes do. Não tinha Uber ainda. Não havia chegado no Brasil, pelo menos. Estávamos em um táxi, eu e ele falou pro taxista onde nós íamos, colocou no aplicativo e foi falando pro taxista: vira a próxima esquerda, a próxima direita. O Cara, cego, O hein? certo, o certo. tá. Tinha um telefone É. dizendo pro motorista o que ele tinha que fazer. Né? Incrível. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não fica mais sem, entendeu? A prova disso é isso aqui, que hoje nós estamos aqui, que a gente resolveu. A gente gosta muito de assistir esses podcasts aí, assiste todo tipo Conteúdo. de conteúdo, entendeu? Né? Então, são os mais diversos assuntos que tem para se explorar nisso aí, entendeu? Né? E, e é tipo assim, vamos criar o nosso. Por que não? Por que não o nosso? Né? E aí deu aquele startzinho assim. Pô, ele tinha o vinho de segunda. Vamos fazer um podcast do vinho de segunda, Já, né? já embarcou em algo E agora, caminhando, né? exatamente. E aí, assim, a gente tem o aí, pô, quem que a gente pode agregar nisso aí? Entendeu? Falou, pô, a gente tem um amigo que tem a loja de vinho. Vamos alavancar a loja de vinho do amigo também, entendeu? Quem que vai gravar isso pra gente? Falei, pô, vamos falar com o Lu. O Lu fez live, vamos conversar com ele, entendeu? Então, As coisas assim, vão se as coisas encaixando. vão se Aham. encaixando, né? Então, eu agrego na tua vida, o Edmilson agrega na minha vida, e E o assim Emerson, e assim sucessivamente, é um né? círculo Virtuoso. Virtuoso, virtuoso, é. não claro, vicioso, claro, né? sem dúvida. Entendeu? Então, e graças a essa nova tecnologia, estamos aqui hoje, e o Edmilson agora vai nos presentear com o vinho de segunda. O que que você tem para Ó, nós aí? olha, como eu falei lá no início, que eu já dei um spoiler, né? Porque se a gente não É, tomar um vinho, não é vinho de segunda, com entendeu? certeza, E mas a todo bebida mundo é está Quando diferente. nasce esperando, gosta. agora água de segunda, É, né? O pessoal está esperando esse vinho de segunda, né, pô? então, eu estava pensando hoje, como nosso programa inicial, eu fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu, Diferente dos programas anteriores aí. é, É. isso. É diferente no sentido de a gente sentar aqui e só tomar um vinho, né? Então eu trouxe esse vinho aqui, que é um vinho italiano da região da Úmbria. Esse vinho é uma região chamada Orvieto. Esse aqui é um vinho Orvieto clássico, é um DOC italiano. Existe uma nomenclatura de vinhos na Itália que ela tem muito relacionamento à região onde o vinho está localizado e a qualidade dele para aquela região. Então, quando eu digo que esse vinho é um DOC, eu estou dizendo que esse vinho é produzido numa região que tem história de produção de vinho, com as uvas que elas estão localizadas lá. No caso dessa região, esse vinho tem como base duas uvas nativas da região da Úmbria, que é o Grecheto e o Trebbiano. E, somado a essas duas uvas, que é a maior parte do vinho que está aqui, foi acrescentado Sauvignon Blanc e Chardonnay. Então, é um vinho que tem 4 uvas compondo. Então, é um corte, ou um blend, como se chama, né? Uma característica muito específica. Tem muitos termos do mundo do vinho que seria interessante a gente ir traduzindo para a galera que não Claro, conhece do vinho, claro, né? por isso que. Um Isso, blend, um corte. é uma mistura de muitas uvas, né? Então, já aproveitando, né? Então, esse é um vinho que tem uma Então pode característica. misturar um monte de uva para fazer vinho? Pode, claro que pode. Desde que haja um equilíbrio. Aquela questão que eu falei do enólogo, vai Aí encontrar que esse entra o equilíbrio, né? enólogo. É. Mas
Antigamente, na verdade, tem que falar que os enólogos já existiam no Antigo Egito. Eles já entendiam essa situação já lá. Mas essa região da Úmbria, de Orvieto, Orvieto fica a 120 quilômetros de Roma. Então estava ali meio que no coração do Império Romano. Então é uma coisa já que tem uma tradição antiga lá. E a Úmbria, na verdade, ela teve uma fundação de etruscos. Então toda a característica de lá é de etruscos, mas está ali dentro do coração, no centro da Itália. Esse é um vinho produzido em um tanque de concreto. Hoje está muito em uso aqui no Brasil a questão do tanque de concreto. Lá ele já é feito em um tanque de concreto. Então o tanque de concreto tem uma característica para que o vinho tenha uma questão de uma acidez maior e trazer um frescor maior. Então, tudo bonitinho nesse vinho. Nós vamos então abri-lo e tomar, só que vai ter uma coisa que eu vou falar para vocês depois daqui, tá? Olha que medo. É, Beleza. Vamos ver o momento. Esse é o momento chave, É. já abriu o menino. e, gente, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: aqueles abridor elétrico muito bacana para abrir vinho para dar facilidade, mas a sensação mesmo é abrir com o abridor tradicional. Com saca-rolhas, claro. A sensação de cravar Um sapato também dá, Edmilson? Oi? Um sapato dá também ou não? Ah, para abrir vinho? Abre o sapato. Abrir de várias formas, sabe? Tinha saca-rolhas onde eu estava hospedado. Falei, vamos tentar. Fluiu. Funcionou. Hum. Funcionou. Tá. Bom, nós vamos ver uma característica já de cor, não sei se vai dar para ver na câmera, mas Cura, né? essa rolha, uma rolha que está aqui com o vinho, ela está bem já umedecida aqui, porque Ó, dá pra ver que muda a cor dela no meio, né? isso e Ó, tal, né? daqui pra cima tá O escura. que aconteceu com esse vinho? Aliás, eu vou falar uma coisa, né? O vinho é como se fosse um corpo vivo. Ele nasce através daquela fermentação inicial, ele amadurece dentro dos tanques ou dos tonéis, e às vezes nas barricas de carvalho, e depois ele envelhece nas caves ou mesmo nas adegas, né? Esse envelhecimento vai na garrafa. Isso. Então tem uvas que são próprias para envelhecer mais tempo e outras que não são para muito tempo. As uvas brancas, de modo geral, não são uvas apropriadas para o envelhecimento. Tanto é que nós já estamos vendo que ela foi feita num tanque de concreto, né? Mas o que acontece? O vinho, mesmo com esse frescor, com essas características da uva, ele vai ter uma durabilidade maior, chegando aqui a uns 6, 7 anos tranquilo. Esse vinho que nós pegamos aqui, ele é um vinho 2012. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, é um vinho branco. Olha só. Seja, Ou seja, não era pra estar esperando tanto tempo assim. isso. Então é por isso que eu trouxe o vinho para dizer o seguinte: Venceu o prazo de validade dele, Edmilson? não existe prazo de validade. O que acontece é o seguinte: o vinho ele tem um tempo de vida e depois ele morre. O que o vinho morre? Ele começa a perder as características dele. Ele vai, É quando ele vira vinagre, é isso? Quando dizem que ele vira vinagre. ele vai virar vinagre quando ele estraga, quando por acaso houve algum tipo de oxigenação aqui. Mas nós vimos na rolha que não há nenhum tipo de oxigenação, tá? E ainda eu não fiz isso, mas no olfato você vê que não tem um cheiro que vai ser desagradável, que mostre que ele estragou, né? Não tem um cheiro ruim, não. É. Poderia estar aqui o defeito, caso ele Poderia tivesse já estar o estragado. defeito aí, dava pra está estragado. perceber de Já, cara. isso, já Tá teria. sentindo? Às vezes a própria rolha ela desgasta também, né? É porque a rolha, ela, se Ou ela não, será que tem alguma coisa a ver? Ou se é ela não tiver guardada adequadamente, você vai ver que a rolha, por exemplo, ela vai ter ressecado. Se ela Aham. ressecou, ela vai ter uma abertura para entrar mais oxigênio do que deveria. E é justamente a questão da oxigenação que vai transformar o vinho em vinagre. Então, um vinho, quando ele abre, ele começa a oxigenar, ou seja, ele tinha uma pouca área aqui que ele tinha contato de oxigênio. Agora a área dele está aumentando. A quantidade de oxigênio que está fluindo aqui é maior. Então, se isso acontecer na adega, esse vinho vai estragar. Quando você abrisse aqui, você ia ver que no olfato já Já ia seria. estar ruim. Então, a cor esperada do vinho agora vai ser a segunda coisa que vai nos dar uma informação de como é que está esse vinho. Antes de ir para a cor, eu Sim. tive uma experiência com rolha ressecada muito interessante. Estava eu no Paraguai.
Uma daquelas diversas lojas. Tem as lojas boas e lojas ruins no Paraguai para fazer compras. E tinha lá uma promoção de um vinho argentino a $2,99 a garrafa. Eu dei uma olhada no rótulo, dei uma lidinha, um pouco que eu já conheço. Não parece ser um vinho ruim. Vou levar meia dúzia de garrafa dessa. Se perder, é o preço de uma garrafa normal. De uma garrafa boa, que infelizmente joguei um vinho fora. Vou arriscar levar meio. Se eu acertar, poxa, ganhei 6 garrafas, ganhei 5 garrafas de vinho, né? Eu comprei 6 do preço de uma. Comprei. Cheguei em casa, meti o saca-rolha. A hora que eu puxo, sai só o saca-rolha. É isso que eu falei pra Fez Esfarelou, um vocês. buraco esfarelou a no rolha. meio da rolha porque ela tava ressecada. É isso que Aí eu tá, eu falei. enfiei uma faca, tirei aqueles restos de rolha, filtrei para poder beber, mas o vinho não estava ruim ainda. Provavelmente era um processo relativamente recente, sei lá. Em casa eu guardo as minhas garrafas deitadinhas numa grelha, tentei as outras garrafas, tomei aquela, tava legal. Aí pensei, vou dar de presente pra galera aí, né? Vou explicar, ó, a rolha tá bichada, cara, mas o vinho é bom. Mas passou, sei lá, um mês, talvez, não sei, A 3 rolha é de semanas. segunda, mas o vinho é de primeira. Então, aí, falei, vou abrir mais um daquele, vamos ver como é que tá. O fato de as garrafas terem ficado deitadas, aí que foi o problema. Ele estava armazenado de forma errado. incorreta. Guardaram em pé, a rolha secou. Ficou deitada em casa um tempinho, a rolha umidificou de novo e ressuscitou. Cara, 6 garrafas de vinho maravilhosas. A R$2,99 É, cada uma. além da questão, Emerson, da posição correta, também a questão de como é que foi transportado esse vinho, como é que ele foi armazenado, pode ter contribuído para uma alteração de calor que fez com que ela ressecasse. Ou, Sim. e, inclusive, podia ter danificado realmente o vinho. Teve sorte. É mesmo para o cara vender a um valor desse, é porque aquilo ali estava Alguém já entulhado, porque já tinha fazia tempo, identificado né? que aquela rolha estava bichada. É. Falou, pô, para não perder estoque, eu vou Bom, vender por micharia. a cor esperada desse vinho, então, em primeiro lugar, esse vinho não tem passagem por barrica, certo? Primeira coisa que a gente já sabe. Então, ele não é um vinho que vai ter uma estrutura mais complexa. É um vinho mais fresco, que tem uma acidez maior. Então, agora, o que a gente espera dele? A cor que esse vinho deveria ter é um amarelo dourado. Então, eu vou colocar na taça para a gente começar a experimentar o vinho e nós vamos esperar que ele esteja dourado. Não precisa inclinar a taça porque não é cerveja. Faça às vezes. Outra taça, por gentileza. Aproveitar que a tecnologia do papel tá aqui, eu vou usar o verso dele que fica bem branquinho, pra gente ver, olha, pra ver a Ver cor do vinho. Douradinho. O amarelo, tá um amarelo bonito, tá um amarelo dourado. Pelo Então, a menos. princípio, pelo visual, a gente está vendo que o vinho não estragou. certo? Aham. Tudo indica que ele continua Não bom. morreu ainda. Bonito, hein? Não Uma morreu cor ainda. bonita, né? Cor bonita, diferente, hein, cara? É. Hã? Agora, primeira coisa, se espera que ele seja um vinho que entregue 2 olfatos primários. Hum. Os olfatos primários que a gente vai sentir aqui são aromas de Essa é a frutas, parte que complica, porque eu não sinto cheiro de nada. frutas brancas e um floral, tá? Então, agora, ao levar O que seria uma fruta branca? pera, por exemplo, é uma fruta Tá. branca, Tá por dentro, ela é branquinha assim. maçã, né? Uhum. Não cítrica, né? Porque também, Tá. tá Não certo? cítrica. Não cítrica. Então não vai ter um limão. Então, vamos lá. Olha lá, Lu, toda aquela sabedoria que você Olha, tem. Chacoalhando. ela, Chacoalha aqui, joga fora da taça. ela, aliás, até vou brincar com vocês isso. Essa questão de fazer saúde da taça. E as pessoas na Idade Média faziam isso. Na hora que cumprimentavam, jogavam um pouco do vinho na taça do outro. Porque se tivesse envenenado, eu não morreria sozinho. Levava alguém comigo. Obrigado por passar essa técnica, viu? Acho que a gente precisa adotar aqui. Mas o cara tinha manha Eu também, acho que hein? lá Olha pelo o barco aí 10º jogando podcast na nós taça. vamos conseguir treinar. Pô, a taça também tinha Então, que ser pelo bem. olfato, você vê que existe aqui um floral presente. O olfato primário de fruta branca
ele está pouco perceptível, ou seja, ele está perdendo já o olfato. Quer dizer, o vinho está começando já a declinar, certo? Na verdade, nós estamos fazendo esse teste aqui proposital hoje. Então, nós estamos fazendo isso de forma proposital mesmo para mostrar para vocês que, apesar do vinho, ele está aqui há um tempo já na garrafa, já está há mais de 10 anos. Então, um vinho que não deveria ter tido essa graduação, ele acabou, então, tendo essa situação, tá? Então, o que acontece? Nós agora vamos passar para a parte do paladar. Então, o paladar dele vai ter que ter aquele frescor, aquela situação que a gente já sabe que ele vai então passar para a gente um vinho branco com a acidez presente. Vamos testar então. Frescor, realmente. Está entregando o Levemente frescor, ácido. Aham. Levemente ácido. que a acidez é presente, está perfeito. Porém, nós vamos perceber que lá no final da garganta, ele vai entregar um amargor que ele não deveria estar Uhum. entregando. Aham. Tem. Então, De esse fato. Verdade, tem um amargorzinho Isso. ali, Tem. ó. Então, esse é uma outra característica do vinho que ele está começando a declinar já. Tá passando do prazo de validade. Não, Não, entendi uma é, brincadeira com prazo de ele já validade. está chegando lá no final. Então, significa o seguinte: um vinho, ele, ao passar do ponto, não significa que ele não seja mais bebível. Ele só não vai entregar tudo aquilo Que se esperava que se dele. esperava A dele, proposta inicial dele. a proposta inicial dele. Porém, não é um vinho que você colocaria como um vinho ruim. Agora, para esse amargor, nós vamos fazer agora uma, uma harmonização Uma compensação. com amêndoas e nozes. E nós vamos perceber que aquele amargor no final vai ser eliminado. E o vinho vai passar, então, a ter uma característica tranquila de se beber dentro daquilo que se esperava. Um pouco menos de aroma, mas o final dele vai ser um vinho agradável para ser bebido num dia. Quer dizer, então você tem um vinho lá, passou do tempo de beber, não significa que tem que jogar ele fora. Você tem que testar para ver se ele ainda é bebível, né? Esse caso aqui, um Orvieto 2012, ou seja, ele passou do prazo normal dele, porém ele ainda está bebível e nós vamos agora então fazer essa harmonização Eu aqui. tô me E- segurando para não fazer o trocadilho com o nome dele. Tá. Salviano. Estamos salvando o bichinho. Estamos salvando o É, salgado. o Salviano, na verdade, é o nome da vinícola, O né? nome da vinícola. É. Orvieto é o nome da região, Aham. que vai então determinar esse vinho, né? Que, na verdade, na Europa como um todo, o nome do vinho principal é o terroir onde ele está inserido. Aliás, vamos agora usar e vamos falar o que é terroir, né? Terroir. Terroir são todas as características pertinentes ao local. Terreno, clima, composição do solo, nível de água, Quantidade de sol que pega. quantidade de sol, altitude. Então, toda essa composição é o Entra. terroir. Está englobado no terroir. Isso. Inclusive também a tradição de plantio, forma de colheita, forma de vinificação, tudo faz parte do terroir. Isso justifica alguns países e algumas regiões serem mais tradicionais em relação à fabricação e produção de vinho? Ou não necessariamente? Chile, Portugal, Boa Rio pergunta. Grande do Sul? Cara, que louco. Saiu o amargor mesmo. Boa pergunta. O que acontece é o seguinte: existe o velho mundo onde se tem muito tempo se fazendo vinho. E lá as pessoas elas prezam pela tradição. Então, no velho mundo, o importante, o vinho é o espelho do local. Então, por isso que existem vinhos famosos como o clássico Barolo, porque na região de Barolo ele traz todas as características da região, do processo de vinificação, que é feito já há muito tempo. Como os Bordeaux na França. Como os Bordeaux da França também tem toda essa tradição, e vinhos portugueses também tem essa tradição. No Novo Mundo já é diferente. No Novo Mundo já tem uma
pegada pela inovação, pela tecnologia. Então, o importante no Novo Mundo é a uva que está sendo utilizada, não é o terroir. É Por isso que a como gente vai no mercado comprar um Malbec argentino. Um Isso, Malbec, um porque é o Carmener chileno, chileno, um Taná uruguaio, uruguaio. porque lá eles adaptaram nas melhores condições possível a uva ao local. Então agora o importante é a uva seguida do local e não mais o local seguida da uva. Interessante. Então essa que é a mudança. E você perguntou, então essa é a grande diferença. Tanto é que os vinhos do Novo Mundo, se você olhar no rótulo, vai estar o nome da uva em destaque, né? E não, Em Velho Mundo nunca tem o nome da uva. Não, sim, a região. tem alguns casos sim, mas é raro. É mais aquilo que eu falei. A importância é Uhum. o terroir. Sim, Então, sim. Não, Bem, quando eu digo nunca. O Bordeaux é desse jeito, Sim, né? exatamente. Você sabe que ele é Bordeaux, né? Então, e o Bordeaux, na verdade, é mais ou menos esse lance aqui de ser um blend, né? Aham. Normalmente São é. várias uvas, né? E então, assim, aquele assunto que nós tivemos agora há pouco das tecnologias, Uhum. jamais desconsiderando as questões tradicionais e do nome, mas ela insere alguns locais, algumas regiões que às vezes não são tradicionais, mas que conseguem, através de tecnologias, adequar uma uva àquela região, A gente né? tira o mas, Brasil hoje produzindo vinho mas do o Lu, Nordeste, É, o Vale entendeu? do São mas Francisco. Lu, agora vamos entender uma coisa. Vamos olhar agora a Europa como um todo. Quais são as áreas possíveis de agricultura e de plantio de uva? São muito reduzidas. Então, tem muito sentido ser dessa forma. Sim. No Novo Mundo, as áreas de extensão são muito As grandes. agriculturáveis. Então, a gente fala, por Sim. exemplo, Não de tem neve, não tem. pode até ter, mas tem uma área agricultável muito grande. Então, existe espaço para se fazer isso. Então, existe espaço para inovação, existe espaço para tecnologia. Aí se adota, né? Isso, aí eu adoto. Então, tudo isso é uma forma de você conseguir características regionais. Então, aqui tem um detalhe, né? Na América do Sul, nós não temos como características uvas vitiviníferas. Vitivinífera é a única família de uvas que é a adequada para se fazer vinho. Ah, então não dá pra pegar aquelas uvas do supermercado e fazer vinho? Dá, mas aí não é natural. Eu vou ter que acrescentar açúcar e colocar alguns produtos químicos para acertar ela para poder ter o paladar Você sabe aceitável. que essa coisa de É. colocar açúcar, né? Você compra lá uma caixinha de uva no mercado, tão docinha. Aí eu fui na Serra Gaúcha visitar algumas vinícolas há um tempo atrás. E ó, ó o Eno chato falando, né? Não, mas eu passei no Parreirão e faltava 2 semanas para começar a colheita. E tá tudo pronto. Ah, meti a mão, lá vamos comer uva, né? Como é doce! É muito diferente o sabor, a quantidade de açúcar que tem naquela uva. E é para fazer vinho, porque aquele monte de açúcar vai virar álcool, enfim, vai gerar toda. E aí Perfeitamente. você vai fazer com uma uva mais simples, que não é para vinho, tem que adicionar açúcar nela e vira um negócio falso, né? Exatamente. Não sou só falso. Falso sim, né? Fica aquela coisa. A característica dessa uva, além dela não ter açúcar, os aromas e paladares que ela consegue transmitir são pobres. Então, quando eu coloco um vinho de uma uva Niágara na boca, eu vou sentir a Niágara. Uhum. Então, é o único paladar que eu vou sentir é da própria paladar da Porque uva. a Niágara não nasceu para fazer vinho, né? Não. Não significa que eu não consiga fazer bons vinhos de Niágara. Porém, a limitação dela, em termos de aromas e paladares, vai ser bem grande. Certo? É igual churrasco vegano, né? Não foi feito para isso. Olha, Deixa eu comer um pedacinho. esse é um outro assunto, né? Porque a gente come boi, mas o boi se alimenta do quê? Fato, né? De certa forma, eu Isso é estou comendo polêmico, mas é um vegetal, né? vegano indireto. É, o vegano. É. Ó, Parou por aqui. é, voltando para o assunto do vinho, que não é vegano, e depois até eu vou explicar isso para É, vocês. porque tem vinho É. vegano. Gente, como é que pode ser um vinho vegano? Filha feita de uva. Porque é o seguinte, existe um processo no vinho chamado clarificação. E é utilizado para fazer clarificação ovo de galinha. É a clara do ovo que é utilizado para poder fazer uma emulsão que vai fazer com que todo os sólidos presentes aqui no vinho eles sejam acomodados, sedimentados e Mas por isso em todo vinho, isso é padrão ou não? quase todo vinho é feito a clarificação.
a grande detalhe é a quantidade de clara que eu uso para fazer. Quanto mais tiver resíduo, mais. São porque usa clara mesmo de ovo. É isso aí. Então existe processo que não usa clara de ovo, e aí então o processo é o processo que transforma ele em vegano, Hum, certo? Aí tem outros processos aí que vamos discutir um outro horário, que é biodinâmico. é, Teremos outras edições do Isso, Vinho de E aí Segunda nós para vamos falar um conversar. pouquinho sobre isso aí. Mas voltando ao nosso vinho aqui agora, então vocês perceberam que a hora que eu coloquei junto com o vinho amêndoa e as nozes, Cara, sumiu o amargor. então ele Cara, mas me ficou. diz uma coisa, o porquê a amêndoa e nozes? É exclusivamente esse tipo de material junto ou não? Não, não, é a Ou por característica que de que um. você escolheu elas? Por causa da oleosidade que ela Ah, tem. A ah. leve oleosidade, a O concentração. que, o que mais eu poderia utilizar no lugar para poder tirar isso aí? Ou seria só alguma oleaginosa assim? Mas esse estilo Esse tipo de, Isso. de... Se você Ah. usasse, por exemplo, uma castanha do Pará, a castanha do Pará já tem um outro paladar, que aí ela não vai dar o encaixe Um com isso. queijo, porque um queijo combina muito com vinho, entendeu, né? Mas o Então, queijo não ele vai não tirar. vai Não, fazer isso. não vai. O queijo não vai Não fazer vai esse causar trabalho. esse efeito. Não Ah, vai. Por isso tem que ter as harmonizações adequadas com cada Isso. vinho. Ou com a condição do momento, né? Tudo ali ligado. É, porque talvez esse vinho, em outro momento, harmonizaria com outra coisa. Normalmente ele Se fosse ficaria mais muito jovem, bem com peixe. um peixe. Isso. Né? Mas nesse momento, o Nesse peixe não momento, o faria peixe esse não vai papel. não ter ia esse fazer o papel. papel que Não, a... Que não, louco, né, cara? não vai. Uma mesma bebida, E a depende. mesma garrafa em Embora, momentos diferentes. Um alcoólatra dificilmente ia fazer isso, né, jamais, Lu? viu? Embora eu ainda me acho abaixo de zero, mas eu tô percebendo que eu entendo um pouquinho mais do que eu O que você imaginava. No achava? nosso primeiro encontro, a gente falou sobre isso, né? Eu ainda me considero abaixo de zero, mas eu tô surpreso, viu? Mas acho que a ideia é essa, né? É em cada Se episódio descobrir, né? a gente aprender alguma coisa Aprender. nova. Não só sobre vinho, mas aprender alguma coisa nova sobre música com o Paulo, sobre tecnologia com você. Se bem que a maior parte das vezes você vai estar lá atrás na Eu vou estar ali produção, atrás que o Lu das é o grande produtor dessa bagaça aqui. Hoje o filho dele tá dando uma força para ele estar aqui na mesa conosco. para apresentação oficial, né? Mas a ideia é que em cada episódio a gente tem um convidado para nós aprendermos com o convidado sobre o assunto dele. Os temas variados, não né? exatamente só sobre vinho, né? Não, o vinho vai estar O aqui na vinho mesa porque não tem como ser um vinho de Vai segunda sem intercalar, vinho. vai. como a gente está Mas, fazendo aqui hoje, né? Que a gente já falou sobre várias coisas, Começou sobre entendeu? tecnologia, sobre educação. Né? claro. Mas o que eu acho importante a gente entender é justamente isso. Como a ligação do vinho ele tem a ver com muitas Com- coisas, né? É o universo que É a o gente falou, universo. né? Isso. O Então, universo do vinho, E se a gente verdade. pensar um pouquinho, não existe como a gente separar a humanidade do vinho. uhum. Aliás, é interessante a gente estar falando isso. Até antes de ontem, quando eu dava palestra, eu colocava lá. O lugar mais antigo que se descobriu vinho no mundo tinha há 8.000 anos atrás, certo? Não é mais. Se descobriu agora um lugar com 12.000 anos antes de Cristo, Onde? que já tinha provas de vinho, na mesma região do Cáucaso. Porém, agora existe uma região mais antiga, ou seja, a humanidade está ligada ao vinho já há Desde muito sempre. tempo, há É. muito tempo. Inclusive a forma de você ver que a humanidade começou a passar de coletor para agricultor é quando ele começa a se assentar num lugar e produzir alguma coisa e usar isso como troca para Aquele conseguir livro outras coisas. Sapiens fala muito sobre isso, muito interessante. Não, e a Bíblia, quando cita uma bebida, ela cita o vinho. É o vinho, né? É, A Bíblia cita duas bebidas. Quando ela fala de bebida fermentada, está falando de cerveja e uhum, depois está falando de vinho. do São as vinho. duas bebidas É. alcoólicas que passam pela Então, Bíblia o tempo assim, todo. tá ligado à história de uma maneira muito. E, de certa forma, devido a essa questão da Bíblia ter essa relação com o vinho, ela acabou se ligando à liturgia, Uhum. né, da religião. E essa questão da liturgia da religião, aliás, não só cristã, mas também todas as outras religiões, algumas delas têm esse apego à questão do vinho. Eu até brinquei aqui algumas vezes dizendo que os sacerdotes egípcios usavam vinho em seus rituais para conseguir falar com os deuses em outras línguas.
Dá, O vinho me ensina a falar dá outras línguas. 3 garrafas de vinho para um cidadão tomar sozinho, que você vai ver se ele não fala em línguas, né? Não precisa ser nem, Coisa, hein? não precisa nem ser sacerdote egípcio. O duro vai ser alguém entender o que ele está falando, né? Mas tudo bem. É, Gostei. é. O mais interessante dentro desse contexto todo aí é que ele sempre está relacionado a isso, a reunião. Uhum. A gente junta, Sim. né? Isso. No entanto, nós temos que agradecer aos romanos a questão da popularização do vinho. Até antes dos romanos, o vinho era só da elite. A elite é quem tomava vinho, os sacerdotes é que tomavam vinho, a classe sacerdotal e a elite. O vinho era uma bebida dos castelos. Com os romanos, a bebida foi popularizada. Os romanos utilizavam a bebida como uma espécie de moeda para se pagar os soldados. Como soldo diário, o soldado recebia uma porção de vinho e uma porção de pão. Depois participava dos espólios de guerra. Famoso pão e vinho, né? E onde o exército romano chegava, como ele tinha necessidade de vinho, ele acabava desenvolvendo a vinicultura naquele lugar. Mesmo que os povos já tinham vinicultura, ele fazia com que isso se tornasse mais uma escala mais comercial. Então, as primeiras rotas de comércio do mundo, com certeza, não foram da seda, foram do vinho. Os etruscos e os fenícios foram os primeiros povos que se tem registro que comercializavam vinhos, e seguido pelos gregos. E foram eles que acabaram levando a cultura do vinho por todo o Mediterrâneo, e isso se espalhou por toda a Europa. Voltando à questão da religião, quando cai Roma, se não é os religiosos, teria sumido a vinicultura. Eles mantiveram dentro dos mosteiros, das abadias, dos conventos, a produção vinícola, como uma forma, claro, primeiro da liturgia, mas também como sobrevivência. Eles vendiam vinho para sustentar os mosteiros, para sustentar as abadias e assim Tanto por que diante. hoje tem grandes produtores de vinho que usam mosteiros, né? Até hoje. São instalados em antigos mosteiros que são grandes produtores de vinho. Assim, Alguns são mosteiros até hoje, que produzem, claro. vendem vinho. E de lá saíram grandes vinhos, e grandes vinhos continuam saindo de mosteiros, com a tradição desses locais. Vou citar, por exemplo, um caso famoso conhecido, que Pedro Álvares Cabral trouxe para o Brasil um vinho de um mosteiro que hoje seria Peramanca. Então, o primeiro vinho trazido para o Brasil foi o Peramanca, Caramba! da região de Évora, de Portugal, do Alentejo. Era um mosteiro que produziu o vinho que Cabral trouxe para cá, que hoje é Cartucha. A Cartucha hoje é de um local onde tinha esse mosteiro que produzia esse vinho. E o Peramanca é um vinhozinho meia boca, né? Não, é um belo de um vinho, né? Um belo de um vinho. Belo e caro vinho, né? Belo e caro vinho, um dos melhores vinhos do mundo, considerado um dos melhores vinhos do mundo, né? Sim. E, aliás, o nome Peramanca foi uma correção do caminho, né? Porque onde era plantado os vinhedos, ele era uma região muito cheia de pedregulhos. Então o pessoal falava assim, que aquelas vinhas estavam na região que as pedras mancavam. Então, era pedra manca e acabou virando peramanca. Olha só, de pedra manca para peramanca. Então, tudo isso a gente vai entender essa relação da humanidade com o vinho, e ela se perpetuou. Uhum. Né? Que bacana, que legal. Sensacional. Ô, Edmilson, agora não te fazendo mudar de assunto, mas eu gostaria de jogar a bola aqui no centro do campo para o pessoal falar um pouquinho mais, para quem vai nos assistir, está nos assistindo, quais os nossos projetos, quais os nossos planos com esse podcast. Nós já falamos sucintamente, mas abranger um pouco mais a fala sobre o que é que nós pretendemos nos próximos episódios, para que as pessoas entendam um pouquinho do que nós pretendemos proporcionar para eles. Pretendemos ficar extremamente ricos com esse negócio e Isso parar é o de mínimo, trabalhar. né? Isso é o mínimo. A loja do vinho vai ser só um pretexto pro Vai podcast. ser só o estúdio. Brincadeira, claro Brincadeira. que não. Eu Não, posso a falar? intenção, claro, é sempre receber amigos e
aprender cada dia mais um pouquinho com os convidados. Hoje a gente está aprendendo um monte de coisa legal aqui. E a ideia é que a gente cresça em aprendizado. Que todo mundo que nos acompanhe fala: caramba, aprendi um negócio novo hoje. Significa que o vinho de segunda não é sobre vinho. O vinho estará aqui sempre. Sempre vai ter algum ensinamento bacana que o Edmilson vai trazer. Mas o foco do podcast é a gente trocar ideia, bater papo com pessoas que talvez nenhum de nós conheça, talvez alguém que o Lu vai indicar: olha, tem um amigo meu que tem um negócio super legal, vamos trazer ele aqui. Show! E a ideia é que a gente sempre faça esse tipo de coisa, que tragamos pessoas que nós já conhecemos, que tenham coisas legais a oferecer, ideias legais, assuntos bacanas, mas de repente vai trazer alguém aqui que a gente nunca viu na vida, e o papo vai ser o mesmo, vamos aprender com aquela pessoa. Sobre um Então, assunto que ninguém aqui domine, na verdade, né? provavelmente ninguém domina, isso vai ser Não, mais legal E, ainda. Porém- esse é o melhor ainda, porque assim, porque pode ampliar um horizonte para uma pessoa que está em casa, de repente ela tá buscando aquele tipo de informação, e o objetivo é esse, é a gente informar, vezes, se Paulo, informar, né? nem está Crescer, buscando né? aquilo, vai falar: caramba, Ah, tive um start com esse papo. uhum, Esse E outra cara coisa, exatamente, disparou uma ideia na minha acrescenta na interagir vida, né, da conosco, pessoa. né? né? Nós teremos interação. Usem o chat do YouTube, tá? Para interagir conosco. Nos próximos episódios a gente já vai ter superchat, vamos ter essa confusão toda. Por enquanto, usem o chat, a gente promete que vai responder, tá? É claro que dependendo do que vier, a gente não vai conseguir responder, mas a ideia, a intenção é respondermos a todos os comentários que vocês fizerem aí no chat. Aproveitem, usem, abusem dessa novidade que nós temos, novidade para nós, né? Porque isso já tá no YouTube faz um tempão. Mas usem o chat, coloquem os comentários. E se você estiver acompanhando ao vivo, mande chat ao vivo também, porque a gente quer interagir com você. Exatamente, se tiver alguma ideia, né, Manda pra gente. de programa também, algum Conteúdo. assunto, algum conteúdo que você queira, ou queira saber exatamente sobre determinado vinho, pode mandar para a gente, que com certeza você vai ser respondido e vai ser atendido também no programa, E né? eu quero dar um spoiler aqui, hein? O Paulo disse que possivelmente teremos assuntos que ninguém domina aqui, mas vai ter uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo domina. Em algumas ocasiões, a gente vai deixar o pessoal lá de casa com água na boca, que nada melhor do que agregar ao vinho uma boa refeição, comer algo bom. Sim. E aqui a galera é boa de garfo, que eu sei. Então, Ô, Lu, certamente. foi muito bom você tocar nesse assunto. Na Europa como um todo, não existe a visão de vinho sem comida. Existe uma Na Vinho é minha cabeça também, viu, Edmilson? Eu me senti um europeu Muito bem. agora. Por quê? Porque a combinação da comida e do vinho enriquece tanto o vinho quanto a comida. Um exemplo, nós vimos aqui hoje uma coisa bem simples. E eu quis trazer essa dica para todo mundo, né? Tem muita gente que me pergunta isso: ah, o meu vinho estragou, o que eu faço? Mas está estragado, não está e tal. Então vocês viram aqui uma coisa bem simples que nós fizemos, né? Um vinho de alta qualidade, que eu simplesmente não ia jogar fora, porque ele é 2012. Então eu fui teimoso, abri para ver como é que estava, percebi qual era a situação que ele estava, então eu pude saber o que a gente ia fazer com ele, né? Que solução dá esse vinho? Que solução dá o vinho. Então, essa interação comida, vinho, ela é importante, né? Outra coisa também é o seguinte: nos países desenvolvidos da América do Sul, nós somos o primo pobre no consumo de vinho. Uhum. Os outros países têm um consumo per capita muito mais alto do que a gente. Nem vou citar que o Chile e a Argentina estão na faixa de 20 litros por habitante, enquanto o Brasil está com 2 litros por habitante. Mas vamos considerar as dimensões de um e outro também, né? E o Brasil está engatinhando nisso aí, mas eu acho. Mas o Brasil mudou bastante Não, sim, os números de venda de vinho no Brasil aumentaram Se você absurdamente pegar, nesses tipo assim, 5 se anos. você pegar em. Então, eu acho que até vou até mais, se pegar uns A 10 anos pandemia, para não, mas a cá, pandemia acho deu que um a coisa, né? crescimento, porém, na pandemia deu um crescimento, porém os números indicam que houve uma queda. Só que eu não acredito nessa queda. Por que eu não acredito nessa queda? Foi o Datafolha que fez isso? Não, não. Hoje, o número de garrafas de vinho trazidas de forma ilegal, principalmente da Argentina, não estão entrando nesses números, gente. E aí a Argentina tá indo lá para cima, né?
Não, porque esse número do Brasil. não é os números da Argentina também. Você mesmo não ia na Argentina comprar vinho? Esse no Paraguai. Paraguai. Ai, meu... Já que nós estamos falando de um spoiler aqui, então, é o seguinte: grandes grupos de crime organizado estão aproveitando esse momento de dificuldade financeira da Argentina, indo naquelas vinícolas que têm mais dificuldade, levando garrafas e pedindo para que eles coloquem um líquido dentro das garrafas, sem saber, inclusive, qual rótulo vai ser Meu colocado. Deus do céu, olha isso. Então, esses caras, para sobreviver, estão prestando um serviço. E porque vende, assim, milhares de litros, né? Aí E você aí- tá no Instagram e aparece lá uma propaganda. Tal vinho, Super R$ 80 a garrafa. Não Luiz vamos fala. nem falar qual, né, Emerson? Nem Pra não, precisa, nem né? vamos falar. Qual é um dos vinhos mais vendidos aí? Não vamos nem falar qual que Nem é, né? precisa, já sabe. mas Começou a tem receber muita gente aí- propaganda, pode Então, saber. Então, nossa, esse vinho por esse valor. Mas olha Então só, você sabe o que é que Você você tá não acha consumindo. Ferrari por R$ 100.000, não adianta. aproveitando a onda do spoiler, eu vou tomar um couro a hora que eu chegar em casa, mas eu vou dar um spoiler aí. É um dos nossos programas aí adiante, eu já vou estar oferecendo, em nome da produção aqui do Vinícius, nós vamos fazer um risoto aqui pra gente. Nós não, né? O especialista em risoto aqui, Mas da produção maravilha, aqui, quando que vai ser isso? Semana que vem? vamos com calma, porque eu tô falando em nome de terceiros, eu tenho que ir com calma. Mas Estamos quem vendo vai... a cara da produção aqui. Fazendo... É sobrou pra ele que mim. vai A fazer um gente se risoto pra fala nós, né? depois, né? A Já- gente se fala depois, Já tá né? registrado aqui. Já no tá programa. registrado. E você que tem um restaurante em Londrina, ou região, que quiser estar aqui e participar, faremos a propaganda do teu restaurante. E você vai trazer aquela comidinha pra gente comer, que vai ser legal pra caramba, hein? Venha fazer o seu merchan no nosso podcast, entendeu? A gente tá aberto a comida, o que mais? Mais a comida, né? Faz Mentira. propaganda, fala com a É gente. fazer a sua propaganda, Mas o pode teu trazer o vinho comércio. também. Hã? Pode trazer o vinho Pode também, trazer o seu vinho Claro. também. Aqui a gente não tem preconceito, né? Não, eu acho que mais No importante. episódio que já vai ter um vinho Já, oferecido, não é? já. Só não vou falar qual ainda, mas já tá certo. Sim. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: o importante não é a questão só da comercialização do vinho na minha loja. Eu acho que é importante a gente colocar e desmistificar um pouquinho o vinho. A cultura. É a do vinho. cultura do vinho. Existe uma coisa muito enraigada nas pessoas, que vinho é uma coisa de etiqueta, de elite, etc e tal. E não é Outro isso. padrão, né? Não é isso. O vinho, ele tem uma democracia muito grande. Como mesmo o Paulo citou no início, eu tenho Levar um vinho pra produção. Pô, é verdade, tem que levar o vinho pra produção. eu tenho né? todos os preços, todas as uvas. E as pessoas têm que entender que existem estágios de evolução no vinho. Como o Emerson aqui mesmo citou que ele não tem o olfato dele, ele tem dificuldade de sentir, não tem problema. Não é isso que vai definir. Isso nunca me impediu de tomar vinho. Exatamente. Exatamente. Não- Esse que tem que ser o objetivo, E outra entendeu? coisa, O cara não vinho- precisa ser um mega entendido no assunto para esse tipo e de vinho coisa, né? não tem que ser, vinho não é medido pelo preço. Vinho é medido pela experiência que ele te entrega e que faz sentido para você ou não. Não importa o valor que você pagou no vinho, ele tem que fazer sentido para você, ele Ó, fazer eu bem. tenho comigo um negócio que o Emerson falou para mim uma vez e que eu guardei isso aí. Vinho bom é aquele que a gente tem para abrir. Não adianta você namorar vinho de 300, de 500 conto, ou porque fulano fala, não, o vinho da onda agora é o vinho tal, entendeu? Porra, dane-se tudo esse tipo de coisa, entendeu? Se você, o que o teu dinheiro puder comprar, você vai lá e abra com prazer, tome com quem você goste, é isso, entendeu? Exatamente, não vamos, logicamente, se você quer fazer uma experiência com coisas melhores, uma experiência mais profunda a respeito disso, então, se você quiser, tem uma infinidade de opções, não só aqui na Confraria da Taverna, como em qualquer. Claro, lógico. Até no supermercado tem Com isso aí. certeza tem. Como tem o vinho de dezão, de vintão, se você quiser comprar o vinho lá e você ficar feliz na tua casa, sabe? Com os teus amigos, com a tua família, sabe? Esse Você é toma 2 taças e se torna um eno chato. Pode Pelo custar menos quinzão. você
Não, Pode custar 15. exatamente, mas pelo menos você já mudou o seu Já moldou, né? já Eu mudou vou o seu dizer, patamar, vou né? dizer, praticamente todo mundo começa no mundo do vinho com os vinhos de 15 anos. Exato, É a exato. Toma experiência. aquilo, a experiência é aquela. De repente prova um negócio melhor e fala, É aquela. não é diferente com qualquer outra bebida. O cara toma aquela cervejinha baratinha, quando ele começa a tomar uma artesanal, ele fala, eu não consigo mais tomar aquela. Ah, mas puxando esse gancho aqui também, puxando esse gancho do Emerson, Ninguém é, toma cerveja, eu falei de não, grupo ele de não amigos. toma, realmente ele não toma cerveja, mas a gente não vai viver só de vinho aqui, entendeu? Opa, Nós vamos viver de cerveja também, entendeu? Quem Com sabe um certeza. dia a gente traz um convidado que é mestre cervejeiro aqui, ele traz a cerveja dele pra gente degustar Vai fazer o aqui, merchan. vai fazer o merchan de mestre cervejeiro, fique atento nisso, hein, nessa dica, hein? O canal está Somebody love, aberto o para canal você. está aberto a você Um, e tem um lugar na mesa reservado pra você, um entendeu? parêntese aqui, viu, E a gente gente? gosta de cerveja, o Emerson não gosta, mas tem mais gente que gosta. Viu, A Paulo? Um maioria parêntese. vence. Eu fui recuperar a moral ali com a produção, né? Porque eu, levei, gostou, aprovou o vinho. E antes que os haters me crucifiquem, né, por ter levado um vinho lá pro meu filhinho, ele fez 25 anos, agora há pouco mais de um mês, tá? Então, só para deixar certo, porque senão vão dizer, o cara foi levar vinho lá pra pro criança. filho Pra dele. criança, né? Eu fui levar vinho ali pra criança de Mas sabe que 25 anos. desmistificando isso, até um tempo atrás, o vinho fazia parte da merenda escolar na França. Vinho é alimento, vinho não é bebida alcoólica. Sim, sim. Vinho é alimento. E era servido na merenda escolar. Olha que louco. Caramba. Mas você tá vendo? A gente Será que estudou na melhorava época pra errada e você? no país errado, né? Estudar na França. Não, não. É um Mas olha, corpo nascido no lugar errado, rapaz. deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitando isso. A experiência do vinho, ela tem muito a ver com a experiência alimentar, porque é o seguinte, aromas e paladares a gente sente experimentando. Hum. Então, se eu nunca comi uma pera, ou nunca cheirei uma pera, como é que eu vou saber qual é o olfato dela e qual é o paladar de uma pera? Então, a experiência, ela tem que ser feita. Nosso cérebro, ele vai catalogando tudo Edmilson, isso. aproveitando isso aí, cara, uma coisa super interessante é você falar das experiências que você faz aqui na loja, cara. Fala sobre isso. É verdade. Olha, aqui a gente faz algumas experiências que eu chamo de experiências imersivas. Então, a gente pega vinhos de determinada região vinícola e traz gastronomia daquela região. A gente faz o casamento entre o vinho e a comida. O último que teve foi português, né? Foi do Alentejo. Nós servimos aqui pratos típicos do Alentejo, com vinhos do Alentejo, alentejanos. Inclusive, vinhos que a gente costuma trazer, vinhos que as pessoas não conhecem, né? Então não adianta eu fazer aqui um negócio do Alentejo e trazer vinhos que todo mundo já conhece do Alentejo. Não vai ter uma experiência nova, né? Como eu fiz no passado, vários eventos aqui da Itália, como a gente tem aqui muitas regiões da Itália, a gente só para vocês entenderem, regiões vinícolas são muito específicas na Europa. Então, na Itália eu tenho mais de 20 regiões vinícolas. Em Portugal eu tenho 13 regiões vinícolas. Na Espanha, Portugal, e assim eu vou E tendo. nem são países tão grandes, né? Não, mas Olha o que é isso, isso? né? São características de uvas, de processos, tudo isso vai enriquecendo. Mas o mais interessante é o seguinte: é que esses países guardam essa cultura como uma coisa de representar a sua região. Eles não estão vendendo um vinho do Alentejo, eles estão vendendo o Alentejo. Uhum. Estão vendendo um vinho da Itália, estão vendendo um vinho da Itália daquela região, Uhum. do Piemonte, da Emília-Romanha, do Vêneto e assim por diante, né? Eu tô abrindo uma imagem aqui só para eu colar, pegar uma cola aqui, Sim. porque quando a gente fala de regiões e que a diferença que tem, no Brasil nós temos, por exemplo, cafés produzidos em lugares diferentes. Você compra um café do sul de Minas, ou do Cerrado Mineiro, ou da Mogiana Paulista, ou do Espírito Santo, e pode ser o mesmo produtor, a mesma planta, o mesmo tipo de café, o mesmo café arábica, e em lugares diferentes, dá sabores diferentes.
Hoje você acha no supermercado os pacotinhos para comprar, são um pouquinho mais caro, tá? Aquela parte de café gourmet e tal, mas você vê o local onde foi plantado aquilo e Aliás, vai dar um sabor diferente. você sabe que o café também tem blend? Uhum, Tem blend também, é uhum. mistura, né? Então, às vezes, por que existe o blend? Eu tenho uma produção de determinada uva e ela não atinge aquela qualidade esperada. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que corrigir. Misturo com outra para fazer a Misturo correção. com outra uva para fazer a correção. Ao Faltou invés de cor. botar uma química, um açúcar, não sei o quê, põe outra Então uva. faltou cor. Coloco essa uva aqui. Faltou acidez. Opa, essa aqui. Faltou tal coisa, então eu vou fazendo. Entendeu? Eu me lembro que quando a fatídica Copa do 7-1 aconteceu, teve um concurso para fazer o vinho da Copa. E a vinícola Lídio Carraro, lá do Rio Grande do Sul, ganhou esse concurso e fez um vinho com 11 uvas. Porque cada time tem, em tese, 11 jogadores em campo. Poxa, Misturaram. criativo. Vou dizer, não ficou maravilhoso, não. Provei esse vinho. Não achei maravilhoso. A mesma vinícola tem vinhos muito melhores. A Lídio Carraro é uma vinícola muito bacana lá do Rio Grande do Sul. Sim. Mas eles fizeram um vinho com 11 uvas diferentes para representar os 11 jogadores que tem em cada Mas time. é também uma coisa assim muito Específica, específica, claro. de época e Claro, e é tal, o cara né? que comprou a garrafa para ter ela em casa Não, ele lembrando. Ó, vai. lembrança da Copa, não é nem pra beber. Exatamente. Ele bebe o vinho e enche de água, enfia a rolha e tampa. Ou o restante, né? Sim, verdade. Ou nem bebe o vinho, deixa Nem lá. bebe, deixa. Tem gente que nem isso Aliás, faz, sobre né? esse assunto, tem que contar para vocês o que eu passei na Olimpíada. Então, Olimpíada no Brasil, a única coisa que eu quis fazer lá de fato foi assistir jogos de basquete. O resto eu nem dei muita importância. O Edmilson jogou basquete É. a vida inteira. É, uma coisa que ele não mencionou, ele é jogador de basquete. Estou ainda em atividade. Claro, jogando no sub-60 Tá agora. no subóbito já, É. mas Sub-60 agora. É sub ou... É sub? Continua o que é interessante, por Mas é favor. o seguinte, você estava lá na praça de alimentação da Olimpíada, lá no centro esportivo lá do Rio de Janeiro, tinha lá a venda de chopp. E tinham copos de chopp, cada um com um esporte diferente. Então, representando. Tinha lá o Olha a sacanagem. basquete, ciclismo e tal. Eu cheguei lá e pedi um copo de chopp e mostrei para você. Moça, eu queria um copo de basquete. A moça falou assim, moço, não tem de basquete. A única coisa que eu encontrei aqui foi um tal de basquetebol. O senhor quer levar? Coitado, não deu tempo de se informar, né, gente? Bah, Então é uma coisa para ficar assim guardada lá. Marcou, Não né? marcou. Não foi treinada adequadamente, não passou por um processo. Ela não tem obrigação de saber. claro. Né? é um basquete sem a bola também, né? Menos um basquete. Mas foi uma passagem interessante. Tinha que lembrar dessa aqui. Muito bom, gente. Outra coisa legal do vídeo de segunda, lembrar histórias, comentar Algumas coisas legais. várias. Eu prometo para vocês que cada um dos nossos programas eu vou trazer alguma coisa interessante do basquete que eu vivi, que eu vou trazer que se encaixe no assunto, tá? Fora umas histórias absurdas que o Edmilson conta, que fala que é verdade, e a gente faz de conta que acredita Só ele também, acredita, né? porque a Só gente ele é acredita. amigo dele, entendeu? E ele tem vinho bom pra gente tomar, entendeu? Vai ter É assunto. que depois de alguns vinhos a gente começa até a acreditar Não, nas a gente histórias acredita, dele. a gente acredita. Ele acredita tanto nas histórias que ele conta. A gente não começa a criar a história. O vinho também traz isso, né? Muita criatividade. Olha, o Paulo tá brincando, mas é que como eu vivi vida noturna de Londrina nos anos 80, nos anos 90, a gente tem muitas coisas curiosas que a gente pode contar. Que Coisas aconteceu realmente. que aconteceu de bastante fato aqui em mesmo. Londrina. Aqui em Londrina foi uma cidade. Pra quem não é de gaste o seu Londrina, repertório todo hoje, viu? Não vou pra quem contar não é nada. de só isso que eu Londrina, só Londrina sempre foi spoiler, uma né? cidade Só muito spoiler. forte em cultura. Desde a década de 60, 70, a cultura sempre foi muito forte. Grandes Então, nomes sempre saíram teve- daqui, né? E grandes nomes É. vinham pra Vieram, cá, né? vieram, Agora sempre é verdade. atraiu muita coisa grande. E aí, o cara sempre envolvido na confusão acabava tendo contatos incríveis. Muito bom. E ele tem umas histórias massa, viu, pra contar. É. Nós vamos ouvir cada uma. né? Vai, vai. Explorar cada uma delas. Vai. E é para isso que tem o vinho de segunda. O vinho de segunda mais a bebida É de é de primeira. primeira. Claro. Então, imperdíveis episódios, né? Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, como a gente vai fazer essa pergunta, acho que em todos os nossos episódios.
Foi uma experiência diferente do vinho hoje? Com Tá certeza. demais. Inenarrável. É. Com certeza. Então a gente sempre vai tentar trazer alguma experiência que seja uma coisa assim bem diferente, bem diferenciada, para a gente entender como é bacana essa história do vinho, você sempre poder ter cada dia uma coisa nova. Então, Sensacional. reforçando sobre essa questão, você que tem um comércio de alimentação, se você quer fazer parte do nosso podcast através de alguma comida em especial, entendeu? Que a gente possa harmonizar com algum tipo de vinho. O Edmilson é especialista nessa harmonização. Entre em contato com a gente, entendeu? Só mandar um chat lá e a gente vai afinar essa sintonia, né? Para que a gente tenha o seu produto aqui também no nosso podcast, que para a gente vai ser um prazer. Se você quiser participar, inclusive, do programa falando sobre teu restaurante, tua lanchonete, Sua o que história de quer, a vida. sua história de vida com Londrina ou de outro lugar, qualquer que seja, entendeu? Se você quiser estar aqui na mesa com a gente, a porta está mais do que Vai ser um aberta. prazer te Vai ser um receber. prazer, Com certeza. certo? Aliás, aproveitando que a gente está dando um monte de spoiler hoje, né? Spoiler. Afinal, é o primeiro encontro. Só para a gente deixar no ar, né? Para as pessoas poderem. Eu recebi de um fornecedor de vinho uma notícia que eu não contei para vocês ainda. Isso é novo para nós, É hein, novo. gente? Olha aí. Que ele recebeu um lote novo de vinhos do Líbano. Rapaz, já tomei vinho do Líbano, hein? É Então, bom, hein? então. E aí, ele vai nos fornecer algumas garrafas para a gente fazer uma degustação de vinhos do Líbano. Agora, eu quero jogar no ar o seguinte: quem é que vai nos dar o prazer de trazer uma comida típica do Líbano para a gente fazer essa E harmonização? olha que a comunidade libanesa em Londrina não é É. pequena. Tá aberto aí o convite. Tá aberto, hein, Ei, gente, hein? Atenção. A hora que alguém aí se manifestar, a gente vai apresentar aqui esses vinhos libaneses. Maravilha, legal, hein? maravilha, hein? Já tá no jeito, né? Já tá no Já deu jeito, já. vontade. Não deu? Vontade. Gente, Dependendo, a gente já grava o próximo programa em seguida. Se pintar o Se parceiro pintar aí, o parceiro aí, a já gente nem desliga traga o os vinhos. equipamento. hein? É. Muito bom. maravilha. Gente, a gente está aqui nesse podcast, produzido e transmitido pela Mr. Lu Produções. E a Mr. Lu faz trabalhos de produção audiovisual, transmissões, gravações de áudio, vinhetas, jingles, sonorização e música para eventos. É só contar com o Mr. Lu, o Luciano, no @Mr. Lu Produções no Instagram. @Mr. Lu Produções. A Confraria da Taverna no Instagram, @Contaverna, com C-O-N de confraria, Contaverna. O Instagram do Paulo para música é o Paulo Lima Rock Acústico. O meu Instagram é Emerson Lemes e o Instagram do podcast, @Vinho de Segunda Podcast. Segue a gente lá. E aí, de repente, se quer mandar uma mensagem, alguma coisa, pode mandar também por DM lá no Instagram. E a gente vai trocando essa ideia sempre, ok? E uma coisa muito interessante é se você puder divulgar esse canal para as outras pessoas. Chame seus amigos. Põe um comentário. Não deixa de se inscrever no canal, né? Isso é fundamental. Até porque teremos inúmeras surpresas. Nós teremos sorteios ao vivo. Sim, Nos exatamente. próximos programas. Isso aqui foi um start, Claro. mas nos próximos encontros nós teremos sorteios, teremos participação direta. Olha, vai ser muito interessante. Agora, eu tenho um detalhe para chamar a atenção de vocês. Vocês viram que o nosso amigo aqui, Lu, mostrou todas as qualidades dele, o Emerson já falou da deles, eu falei das minhas, mas o Paulo não mostrou ainda as qualidades dele. Ah, Agora é a hora aí. é isso? É a hora. É a hora? É a hora, Paulo. Olha, você tocou até o alarme, gente. Hein? Disparou até o alarme numa hora dessa, hein? Trado. Não, nós queremos te ouvir, bicho. Mas sem logicamente perder essa deixa, né? Eu sou piolho mesmo, eu vou tocar mesmo, vou tocar e vou cantar. Tinha certeza. E qual vai ser a música que você vai nos brindar nessa noite? Aliás, gente, toda noite o Paulo vai nos brindar com a música dele cantando aqui. Não, mas é isso que eu ia falar. Porque aqui na mesa, na verdade, não sou só eu de músico, entendeu? Tem o Emerson aqui que também é músico, tem o Lu também é músico, entendeu? Um dia ou outro a gente vai fazer umas patifarias aqui com Certamente, vocês, entendeu? Não vai ser só
Uma hora eu vou tocar Isso. esse violão de cabeça pra Vai, você baixo vai aí. tocar esse violão aqui, tipo Edgar Escandurra. Vai virar. É, né? Já era. Mas hoje é contigo, hein, Hoje é bicho? comigo. Hoje o rolê é comigo. O que você vai harmonizar pra gente aí, Paulão? E uma coisa não posso deixar de dizer, logicamente, esse violão é. Quem me conhece já há milhares de anos sabe que esse violão já me acompanha há bastante tempo, entendeu? Esse violão, Lu, olha, eu vou te falar, acho que deve ter mais de uns 20 anos, viu? Comigo. Então ele é Eu bom. gosto dele, Então viu? ele é bom, de Gosto verdade. dele. Decorei ele com várias bandas que são. Confesso que eu já bandas toquei nesse violão e realmente é muito bom. E é o nosso encerramento? É, Vamos encerrar esse podcast vamos lá. sem, logicamente, deixar de agradecer a cada um de vocês aí Claro. que irá assistir esse podcast. Divida esse momento com outras pessoas também. Se você puder passar para frente, passa esse link desse programa para outras pessoas. Para amigos, inimigos, grupo da família no WhatsApp, Sim, manda para todo mundo. Principalmente grupo da família do WhatsApp, tem gente pra caramba, Aquelas entendeu? tia que compartilha coisa o Ao dia invés de inteiro. você dar aquele bom dia chato que todo mundo não Com a aguenta xícarazinha, mais, né? Você manda o link do nosso programa para eles, entendeu? Faça isso, entendeu? Né? Quer Aquela, fazer aquela pessoa que você viu que está em depressão, manda o nosso podcast, pode salvar uma vida. Tomara. vida, entendeu? E a vida vai ter outro sentido, né? Ou não? Vamos de música, Paulão? Nós queremos te ouvir, bicho. E eu vou tocar uma das bandas que eu mais gosto na minha vida. Vou tocar um Pink Floyd pra gente encerrar. Muito bom, muito bom. Participação especial do Alarme aqui da galeria do Vila Rica, hein? Né? So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did it get you to train your heroes for ghosts, or ashes for trees, or out for a cold breeze, cold comfort for change? Did you exchange walk on part in the wall from lead road in a cave? I wish you were here. We're just two lost souls living in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. How we found same old fear. Wishing you were here. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o vinho de segunda, mas a bebida É de primeira! A gente se vê na próxima semana. Valeu!